Oi, gente. Hoje a gente vai resolver essa questão que envolve os conceitos da segunda lei da termodinâmica e eu vou começar dando uma lidinha nela para vocês. Um engenheiro precisa conceber um refrigerador que faz 300 joules de trabalho por ciclo. Bom, aqui a gente já tem a nossa primeira informação, né? Ele fala que dá 300 joules de trabalho, então a gente já pode separar essa informação. Para extrair 2.100 joules de calor por ciclo a partir de um congelador. Ele nos dá a quantidade de calor, porém vale saber se a quantidade de calor fria ou quente. Como ele fala que é a partir de congelador, sabemos que é a fria, então a gente já tem também a quantidade de calor fria. Cuja temperatura é de menos 10 graus. Ok, então a gente colocou lá a temperatura da fonte fria, menos 10 graus. Qual é a temperatura máxima do ar para a qual essa condição possa ser atingida? Essa é uma condição razoável para impor ao projeto? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que fazer algumas continhas. E a gente vai fazer essas contas a partir dos conceitos da segunda lei da termodinâmica, né? Bom, aqui a gente tem o trabalho e tem o valor da quantidade da fonte fria, né? De calor da fonte fria. A gente não tem a quantidade de calor da fonte quente, mas ela pode ser calculada. É assim que a gente calcula ela, né? A quantidade de calor da fonte fria igual ao trabalho menos a quantidade de calor da fonte quente. Então, a gente pode calcular. Como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai colocar, ó, quantidade de calor da fonte fria, que é 2.100. O trabalho, que é 300. E a quantidade de calor da fonte quente, que é o que a gente quer descobrir. A gente isola a incógnita e subtrai os números que restam. Isso daqui vai nos dar 1.800 joules. Ou seja, esse é o valor da quantidade da fonte quente, certo? Bom, mas não é isso que ele quer saber, né? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber sobre a temperatura máxima, né? Pra gente fazer isso, a gente vai ter que calcular o rendimento. E como que a gente calcula o rendimento? O rendimento ele é calculado pela quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho. E depois a gente vai multiplicar por 100, certo? Porque a gente quer isso em quê? Em porcentagem. A gente não vai ser possível calcular o rendimento máximo, né? Que seria o rendimento de Carnot. Por quê? Porque para isso a gente precisaria ter a temperatura da fonte quente e a gente não tem, a gente só tem a da fonte fria. Então a gente não vai conseguir calcular a temperatura máxima dele, né? O rendimento máximo. Então a gente só vai calcular o rendimento máximo dessa questão mesmo, né? Nesse trabalho mesmo. Então, a gente vai fazer a conta, né? Que já é uma conta mais simples. A gente vai colocar a incógnita aqui. A fonte fria vale quanto? Tá aqui o valor dela, né? 2.100. Dividido pelo trabalho, que não é 300. A gente pode cortar 0 com 0. 21 dividido por 3 é igual a 7, certo? 7 vezes 100, né? Que é para nos dar em porcentagem. Vai nos dar 700%. Bom, isso foi o que a gente conseguiu chegar. Aí a gente pensa, é possível você atingir uma temperatura a 700%? Não, né? Isso significa o quê? Isso significa que essa condição imposta por esse refrigerador, pelo engenheiro, não é uma condição razoável para o projeto, né? Como ele disse aqui. Ou seja, essa máquina ela não existe.